A questão é que a gente está num tempo em que... O que são as mídias sociais? As mídias sociais são uma incubadora de inveja a céu aberto. É uma dupla estratégia que é, por um lado, tem um efeito de proximidade da inveja. Eu vou criar essa ilusão de aldeia global em que as pessoas estão todas lado a lado ou na mesma posição e todo mundo tem o mesmo valor, o que a gente sabe que não é verdade, mas que de alguma forma cria na gente inconscientemente a ideia de que eu podia estar tendo aquilo ali. Já pegou o celular, deu uma geral no feed, nos stories e pensou que as outras pessoas estavam se divertindo muito mais do que você? Nessa edição, a gente vai falar sobre FOMO, a sigla em inglês que fala sobre o medo de estar perdendo algo. Esse que você ouviu aí no começo é o André Alves. Ele é escritor e psicanalista e é o convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. No Instagram, a vida é maravilhosa. Todo mundo é lindo e se diverte demais. Quando você está em casa, por qualquer motivo, e é apenas um voyeur desse grande espetáculo das mídias sociais, um feed animado desses pode doer fundo. O André Alves, que além de psicanalista e escritor, é também pesquisador e apresentador do podcast Vibes em Análise, faz uma leitura desse fenômeno tão contemporâneo. Para ele, é difícil dissociar o FOMO da internet, porque ela mostra pra gente um recorte mínimo de algo como se fosse uma verdade universal. Mas ele faz um lembrete importante. A internet não é real, é ideal. Vale a pena ouvir até o fim, porque o André termina falando o que é importante fazer para não deixar o FOMO nos dominar. Ouve aí meu papo com ele. André, vou começar com uma pergunta bem básica. O que é FOMO? Esse é mais um daqueles termos importados, né? Que a gente foi puxando dos norte-americanos e que inicialmente começou a circular na internet e foi um pouquinho melhor definido por 2 psicólogos que foram tentando dar contorno a essa patologia bem forte do nosso tempo, que é essa falta do que poderia se estar vivendo, um medo de estar de fora, um medo de estar perdendo. Primeiro vamos no medo, esse que é tão difícil da gente lidar, né? O medo é uma palavra que eu ousaria dizer que está mal colocada nessa expressão. Se a gente vai buscar o Freud, o medo é quando a gente tem um objeto definido, né? A gente teme alguma coisa que a gente sabe um pouco o que é. Mesmo que seja algo abstrato, né? Medo do escuro, medo de um determinado animal, medo de uma pessoa. E a ansiedade, já deve ter ouvido várias vezes, quem está nos ouvindo, é exatamente esse estado em que a gente está preparado para o temor, mas a gente não sabe muito bem o que a gente está temendo. Então a ansiedade tem essa imagem da névoa, do que é esfumaçado, do que toma conta, né? E às vezes ela nos sufoca exatamente por isso, porque a gente não sabe muito bem o que a gente está temendo. O Fear of Missing Out, ou FOMO, na minha visão, é um pouco mais sobre a ansiedade de estar perdendo. Tá diluído, né? Eu queria um monte de coisa, ou eu poderia estar vivendo um monte de coisa e não estou vivendo, e aí eu tô de fora, e aí eu tô sozinho, e aí eu não tô dentro, e aí, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? De qualquer forma, eu acho que tem aqui uma estratégia de tentar tamponar a angústia, né? De não lidar com alguma coisa que tá estranho, ou que tá difícil, ou que eu queria muito e que eu não tô tendo, que eu nem sabia que eu queria, mas nossa, eu queria, e agora eu quero, porque o desejo é flutuante, e aí já tô invocando Lacan aqui. Pro Lacan, a angústia é o único afeto que não se engana, mas a gente insiste. A gente é bom de enganar e a gente curte. Tentar enganar e tentar nos enganar. A outra parte dessa expressão, para mim, é exatamente sobre isso, que é a perda. Essa que tá tão difícil da gente bancar. Essa que a gente não anda conseguindo lidar. Vamos falar um pouco sobre a perda daqui a pouco, mas no caso, o FOMO, na minha visão, é uma tentativa de também enganar a perda. Eu não quero perder nada, ou eu queria estar vivendo tudo, ou
eu tô vivendo algo, mas na verdade agora eu tô vendo que eu queria estar vivendo outra coisa, então eu vou nem perder o que eu tô vivendo agora, nem perder o que eu poderia estar vivendo. Aí lascou, né? É tipo o cara que fica na balada, no celular, vendo stories de outra balada, tipo isso. É uma boa essa, exato, uma boa imagem essa. Agora, será que tem gente que sofre mais de FOMO que outros? Existe uma predisposição, você acha? Diria que dá para dizer que sim. E aí eu vou polemizar já. Acredito que isso está profundamente ligado ao nosso tempo de exposição às mídias digitais, ao tempo que a gente passa na balada, mexendo no celular, e também a quão acelerada é a nossa vida, ou a quão acelerada é a nossa psique. Porque essa dificuldade de lidar com a perda, na clínica isso é didático, Isabelle. Essa dificuldade de lidar com a perda, ela chega exatamente no sujeito que está vivendo a vida em velocidade 2. Correria. Nossa, tá muito corrido, muita coisa para fazer, e aí eu vou empilhando experiências. Eu não consigo elaborar muito bem o que eu tirei da frente, o que eu não gostaria de ter vivido, ou o que eu vivi foi difícil, eu não consegui elaborar, eu vou socando tudo no armário e assim, vambora que a vida é muito acelerada. E eu tô adorando, né, essa confusão. Por que o FOMO está profundamente implicado aí? Que é, se eu não consigo lidar com o que talvez seja melhor tirar da caçamba, eu tô sempre nessa mentalidade do programa de auditório dos anos 90, sabe? Você tem 5 minutos e enfia tudo no carrinho. O que você conseguir colocar, levou. FOMO é um pouco isso, né? A gente tá sempre falando de alguma coisa que passa pelo excesso. É uma quantidade de imagens, de experiências, de possibilidades tão grande que nos atravessa diariamente que a gente vai insistindo nessa ilusão de possibilidades infinitas que a internet principalmente nos dá. Não estou demonizando a internet. Ótima, várias grandes questões, grandes avanços, acessos que ela nos traz. Mas tem esse efeito colateral na Float, né, o trabalho que eu desenvolvo junto com o Lucas Littke. A gente polemiza um pouco isso, né, de que talvez isso é uma premissa da internet, mas de nos expor a uma quantidade de estímulos e de possibilidades que a gente tem muita dificuldade de lidar. Então, voltando no começo da tua pergunta, eu acredito que sim, tem uma ligação aí dessa conexão ininterrupta com essa predisposição a querer mais do que se pode dar conta. Mas eu te pergunto também, você acha então que o FOMO é uma invenção da internet ou ela só potencializou algo que já existia antes? Eu diria que está tudo bem conectado. Tem sim uma predisposição a gente ter dificuldade de ficar de fora, ter dificuldade de não viver tudo que a gente gostaria de viver, mas esses tempos profundamente atravessados pela aceleração e pelo excesso, e que a internet ou as mídias digitais potencializam bastante, tudo isso vai produzir um sintoma muito típico do nosso tempo. O que vai se amalgamando ou se misturando? A falta e a inveja vão virando uma coisa meio única. E aí a gente vai sentindo falta de algo que a gente não necessariamente perdeu, mas que inconscientemente a gente acha que a gente perdeu, porque tem tanta coisa, tá tão sobrecarregado, tá transbordando tanto, que a gente vai sentindo falta exatamente do mais. E aí tem diferentes vertentes, né, desse medo de perder. Então dá pra gente olhar pelo ângulo do tá todo mundo lá e eu não tô. Ou também todo mundo tá se divertindo mais que eu. Aquela festa, aquele baile, aquele bloco, aquela fantasia. Ou, nossa, tem muita coisa que eu não tô vivendo. Não tô conseguindo aproveitar tudo isso. Olha só, viajei. Nossa, fiquei em São Paulo, devia ter ido para Recife. Nossa, sou de Olinda, mas queria estar em Salvador. Nossa, aqui em Belém do Pará é muito legal, mas Rio de Janeiro muito mais interessante, né? Então, assim, tem essas modalidades que a gente vai desenvolvendo. E em todas elas, acho que tem algo em comum, que é o sujeito dar uma paralisada, né? Então, não consigo mais olhar para o que está acontecendo aqui, porque, nossa, meu olhar foi catapultado para outro lugar. E aí eu tô já vivendo essa fantasia, né, de que lá tá mais legal, lá tá mais divertido, o que tá fora, o que tá além do meu alcance é melhor.
E eu tô fechado com essa ideia, mas essa ideia não necessariamente é verdade. E aí a gente fala de novo da internet, que é esses 5 segundos que a gente tá vendo, sabe? Essa foto, esse vídeo muito curto, esse post que alguém fez, nossa, é um recorte, é um pedaço. Não é um dia inteiro, não é uma vida inteira, não é uma experiência inteira, assim. Então, esses momentos muito saturados e que a gente vai saturando e idealizando no máximo. Isso está incrível e perfeito e eu perdi, eu não acredito. Porque aí, para complicar, né, a gente tem 10, 100, 1000 pessoas fazendo meio que um conteúdo semelhante. E aí, para o sujeito fica difícil, né? Como é que eu vou aqui, sozinho, com a psique que Deus me deu, lidar com tudo isso que está me atravessando aqui nessa tela maravilhosa desse aparelho que me abre a janela para o mundo e que quando está desligado me faz confrontar uma coisa difícil que é a minha própria imagem. E a inveja? Tem inveja aí, não tem? Opa, se tem. Você sabe que lá no Vibes em Análise a gente já falou, a gente fez até um episódio sobre a inveja, porque a inveja é um desses afetos que a gente tem um pouco de dificuldade de lidar. Primeiro porque, né, é uma parte menos nobre, supostamente, de nós. Segundo porque é aquela história, né? A maioria das pessoas acha que alguém tem inveja ou vê as pessoas sendo invejosas, mas invejoso ninguém quer ser. Só que a inveja, ela nos constitui. Né? A inveja está em nós. Se a gente vai para uma psicanálise mais Melanie Klein, por exemplo, nossa, a inveja é uma daquelas que está com a gente, assim, desde quando a gente é bebê. Né? A criança que sente inveja, assim, e quer destruir. Né? Eu não tenho esse objeto, eu não consigo ter do jeito que eu quero. Não, peraí, acabou. Mas a inveja é um pouco desse lugar aqui, psíquico, que eu cobiço tanto que eu, de alguma forma, vou para uma via mais destrutiva. E claro, a inveja causa muita dor, né? É difícil, não necessariamente é algo simples da gente lidar. A questão é que a gente está num tempo em que o que são as mídias sociais? As mídias sociais são uma incubadora de inveja a céu aberto. É uma dupla estratégia que é, por um lado, tem um efeito de proximidade da inveja. Eu vou criar essa ilusão de aldeia global em que as pessoas estão todas lado a lado ou na mesma posição e todo mundo tem o mesmo valor, o que a gente sabe que não é verdade, mas que de alguma forma cria na gente inconscientemente a ideia de que eu podia estar tendo aquilo ali. Não, imagina, eu não podia, vai custar caro, ou acontece só uma vez a cada tempo, ou não necessariamente você não foi convidado, não seria. Enfim, entende? Mas esse efeito de proximidade, ele é muito traiçoeiro por isso. Por outro lado, vai nos dando essa sensação de que eu poderia ter e eu tinha que ter, eu tenho direito a ter isso aqui. Só que não necessariamente. Né? O que é isso, assim? O que está por trás disso tudo? Uma das nossas fantasias básicas, que é completude. Posso ter tudo, posso ser tudo. E aí, assim, os tempos que a gente está vivendo, parece que a gente está dobrando a aposta, né? Podemos ser completos, seja a sua melhor versão, otimize-se, melhore-se, enfim. Dá uma meditadinha, tira pensamentos negativos, né? E aí, quando eu vejo que eu estou fazendo tudo isso e mesmo assim não estou tendo o que eu queria ter nesse momento, de novo a velocidade, né? Imediatismo, tá tudo ali. O que eu faço? Ah, não, então eu vou destruir. Vou deixar esse comentário aqui bem mal criado, vou mandar esse negócio para várias pessoas, vou até denunciar esse post que é só para dar uma derrubada. Tá cheio, a gente vê um monte todo dia. Linchamento, vamos detonar. Não estou falando que só vem linchamento quando a gente está falando de inveja, mas estou dizendo também que a inveja está solta, né? Muito forte nas redes. Qual que é, para a gente não ficar só na bad vibe, mas também trazer um pouco de luz, o que é importante? A gente conseguir elaborar um pouco para talvez sair dessa posição paranoica, ou talvez não cair tão frequentemente nessa posição paranoica. Sabe, aquela conversa sincera. Ai, amiga, na verdade eu acho que eu tô com muita inveja. Queria estar lá, não tô. E aí tô falando mal aqui da fantasia da outra que postou aqui, sabe? Tô radicalizando no exemplo, mas a gente falar um pouco sobre a inveja, inclusive nos ajuda a entender melhor o nosso desejo. O que tá atrás? Porque a inveja confunde tudo, né? Eu já vou direto para a via um pouco mais destrutiva.
Mas se a gente elabora um pouco da inveja, de novo na clínica isso é ótimo. Se a gente vai trabalhando um pouco com a inveja, a gente consegue ir tirando as camadas para chegar no... Então, peraí, só para entender. Você queria estar vestida de sereia no carnaval, é isso? Ou assim, nossa, na verdade, então queria estar num relacionamento. Considera essa ideia. Né? Então, é interessante a gente conseguir trabalhar também com esses, entre aspas, né, esses sentimentos mais negativos, ou mais difíceis, ou menos nobres, porque eles também dizem muito sobre a gente. E essa parte é interessante, né? A gente conseguir, quem sabe, embaixo de tantas camadas de ideal e de possibilidades e de inveja e que é tudo tão rápido, a gente não consegue achar o nosso desejo que está meio soterrado, né? Com esse nosso uso abusivo das redes sociais e esses sentimentos de exclusão, de inveja, que muitas vezes são impulsionados pela tecnologia, se isso não aumentou também a depressão, se FOMO pode ser um complicador para a depressão. Eu acho que está tudo junto. Eu acho que a gente está falando de coisas que estão andando bem lado a lado. E aí, pegando a depressão por um olhar bem da psicanálise, quando é que se instala uma depressão? A grosso modo, quando a gente tem alguma dificuldade muito grande de fazer uma despedida, de fazer um desligamento, de aceitar a perda. Aí encaixou tudo, né? Tá vendo, né? Medo de perder, medo de estar perdendo. Por quê? A perda é uma parte indissociável da vida. O que é a perda? É o rompimento de um laço. Alguma coisa entre o sujeito e o objeto se cortou e muitas vezes não dá pra gente refazer essa ligação. Uma perda, ela faz a gente ter que se encarar no espelho de novo e pensar, nossa, peraí, como é que era mesmo? Quem eu sou? Quem eu sou sem esse trabalho? Quem eu sou sem esse casamento? Quem sou eu sem essa festa até, sendo mais radical? E aí, eu tenho que rever um pouquinho quem eu sou, ou o que eu gostaria de ser. Ou pior, quem eu queria não estar mais aqui. Né? E aí, será que eu consigo existir sem aquilo? A gente precisa do objeto. A gente é no objeto, a gente é na relação. A gente é atravessado por tudo isso. E é difícil a gente conseguir aceitar isso. Sabe aquela ideia do indivíduo? É uma pequena ilusão. Assim, não tem essa independência suprema. E também a gente não é estritamente dependente do mesmo objeto a vida toda. A gente vai trocando, a gente vai atualizando essas nossas relações objetais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente anda num tempo que está especificamente ou especialmente difícil se desapegar dos objetos. Como a gente também falou no episódio lá na Float, de dizer adeus. De, inclusive, aceitar que tudo isso existe. E de ir tentando elaborar essas perdas no lugar de ficar tentando segurar tudo ao mesmo tempo. Estamos falando de FOMO ao mesmo tempo. Que é, então eu poderia estar vivendo tudo isso. Mas se a gente poderia estar vivendo tudo isso, a gente não está fazendo escolhas. E aí o sujeito está travado, paralisado, na mesma posição. Não está conseguindo sair da mesma posição. Quando a gente não faz a escolha, a gente também tem essa dificuldade de finalizar, de ritualizar o fim. É quase como se a gente estivesse acumulando essas experiências como se fossem as fotos no álbum do celular, sabe? E aí tá sempre cheio, e aí tem que apagar um pouco, e aí a gente tem que liberar espaço, e aí a gente tá irritado nesse processo, porque não, peraí, tinha que caber mais. Mas assim, para não fugir muito do tema, todo carnaval tem seu fim. A quarta-feira de cinzas tem o seu valor. Isso é uma questão fundamental. É muito interessante aquele bloco que eu acho que é do Rio de Janeiro, que chama Me Enterra na Quarta. Só que no mundo do FOMO, o sujeito está soterrado já na sexta-feira do pré-carnaval. Já não está nem conseguindo entrar na festa, porque é tanta coisa. Então, essa recusa do fim, ela é um sintoma. Quando você já não sabe mais o que está dentro, ou o que você quer colocar para dentro, ou está tentando colocar tudo para dentro, ou não deixar nada embora, vai se instalando uma certa inércia. Isso é morte. Isso é estar morto. Estar inerte é estar morto, numa repetição compulsiva da qual a gente não consegue sair. Dias, meses, anos repetindo a mesma coisa porque eu não consigo sair dessa. Eu não consigo aceitar que perdeu, que mudou, que é outra coisa. Por que os números são tão altos, né? De depressão, de ansiedade, mas principalmente desses casos um pouco melancólicos, né? Em que
numa hipótese radicalmente psicanalítica, a gente ainda tem muita dificuldade de perder e de aceitar esses fins. E já que a gente está super no carnaval, uma coisa que também passou pela minha cabeça é o que é que essa... Ficar seguindo as pessoas que estão super no carnaval e você não está, pode fazer com a autoestima, considerando que são muitos corpos e as fantasias podem ser muito sensuais também. E se isso não mexe com a autoestima em outro registro também, né? Não é só o que eu tô perdendo, mas talvez o que eu não tenho ou o que eu não sou. O que eu deveria ser. É algo curioso isso, que a gente vem topando há tanto tempo, de usar o carnaval como uma possibilidade ou uma época em que a gente triplica a aposta na idealização de tudo. Sabe essa história do carnaval como ápice do projeto verão, né? Indo aí nessa lógica do corpo ideal, de que tem que ser muito perfeito. Então a fantasia tem que estar perfeita, a festa tem que estar perfeita, o corpo tem que estar perfeito. Aí, de novo, vou pra polêmica, você já sacou que eu curto uma, né? Então, eu acho que isso daí tá tudo errado. Por quê? Eu penso que o carnaval tem algo muito interessante pra gente, que é o carnaval é uma grande oportunidade de lidar com a surpresa, com o estranho, com o que não faz muito sentido. Então, nossa, hoje eu sou o sol. Hoje eu tô vestido de Gal Costa. Hoje eu vou interpretar minha música favorita. Hoje o bloco é Vacas Profanas, né? Então a gente vai dar liberdade aos corpos, sabe? O que é tudo isso? É lidar um pouco com uma das minhas ideias favoritas do Freud, que é abrir espaço para o infamiliar, para o que é muito estranho e que existe no outro em nós. Isso produz na nossa psique é algo muito difícil de aceitar, né? Que é o eu, ou o ego, não é todo poderoso, não dá conta de tudo, não controla as emoções, não controla os afetos, muito pelo contrário, a gente está ali fazendo o que pode. E o estranho é o que nos apresenta as nossas esquinas escuras, é o que traz algo do outro que, nossa, que esquisito isso que eu tô vendo. E curiosamente, eu diria que o carnaval é um pouco dessa festa do estranho, ou essa festa do estranhamento. De repente eu tô aqui ouvindo essa música que eu nem sabia que eu gostava, mas gosto, nossa, sei cantar. Ou tô aqui com essas pessoas que eu jamais conviveria e tô convivendo nesse momento, entende? E o carnaval, para mim, ele tem exatamente essa chave muito interessante, surpreendente e que, curiosamente, cá entre nós, é uma das coisas que faz a costura do nosso tecido social. Que a gente sabe que, historicamente, sem carnaval, eu diria que a gente não teria país, não teria cultura. Não teria algo que nos une de alguma forma. Não estou dizendo que todo mundo precisa gostar do carnaval. Mas essa festa exatamente de estranhamento e que traz muita descontração e muita diversão, porque eu estou flertando um pouco, né, com o que é meio esquisito, né, ou é meio diferente. E aí, olha só até onde a gente é capaz de ir, né? Estamos aqui tentando produzir essa reação visceral de medo de ficar de fora, ou de que supostamente eu só posso entrar nessa festa se eu tiver com este corpo, se eu estiver com esta fantasia, se eu estiver com essas pessoas, que eu diria é uma forma de tentar resistir ao que pode me invadir. Resultado, ansiedade, né? Que aí aquela imagem do esfumaçado que a gente estava falando antes. A gente vai temendo alguma coisa que talvez chegue, sei lá de onde, e que vai nos dar uma sabotada, né? De, nossa, então não precisava disso para me divertir. Ou talvez, putz, estou afim daquela pessoa ali. Fiquei interessado nesse evento que nem achava que gostava. A surpresa é isso, né? Essa negação radical dessa nossa fantasia de controle. Você não controla nem a si mesmo. Quem disse que você vai controlar o corpo? Que o corpo vai ser assim? Que a gente vai dominar tudo isso, né? E assim, quem disse que o outro só vai se atrair por você se você tiver esse corpo? Ou que só vai ficar bom se tiver com aquele corpo? Então, difícil, né? Estamos falando aí de uma cultura inteira que está contra você nesse momento, né?
tentando te dizer, putz, não é bem por aí, mas eu sou otimista nesse sentido. Acho que a gente pode crer que seria um pouco mais divertido se a gente não fosse usar o carnaval como uma forma de tentar saturar os nossos ideais, ou de insistir que só quem tem o corpo perfeito, a fantasia perfeita, a festa perfeita, os amigos perfeitos, a viagem perfeita, a conta bancária perfeita, pode entrar nessa. Que não é bem assim, né? Como a pessoa que está sofrendo de fome no carnaval, seja qual dessas vertentes que nós falamos aqui, pode se proteger um pouquinho? Primeiro, vamos ampliar um pouquinho a nossa gramática dos prazeres. Você consegue obter prazer de diversas formas, em diversas experiências, em diversas festas, em diferentes modos de socialização. Não é só em um tipo. Nesse momento agora que você está aí com o celular na mão, vendo essa imagem que parece que é lá que eu tinha que estar, respira fundo, que eu te garanto que assim, daqui a 5 minutos, 1 hora, talvez algumas horinhas, vai te atravessar outra coisa que assim, nossa, eu também posso curtir desse jeito. Ter vindo pra praia não é tão ruim assim. Nossa, poder dormir depois do almoço em casa, nem viajei, nem fui pra lugar nenhum, também não está tão mal assim, sabe? Segundo ponto do nosso guia prático de como sobreviver ao FOMO do carnaval. A internet não é real. Dramática essa. Mas a internet é ideal. Aquele post, aquele vídeo, aquela loucura que a gente está vendo de 10, 100 pessoas tweetando sobre a mesma coisa é um recorte. Talvez nem seja tão legal assim. Talvez você estaria com calor, talvez você estaria incomodado, muita gente perto. Ou, nossa, tem alguém que tá com uma fantasia que tá raspando aqui, tá me incomodando muito, não tô conseguindo lidar, sabe? Então, talvez não estaria se divertindo tanto assim. Ou, nossa, talvez fosse legal, queria estar lá, mas não vai dar. E eu consigo lidar com outras possibilidades que são reais e não ideais. Tá vendo o que eu tô fazendo? Vamos desaturando um pouco, gente. Não é tão perfeito assim. Terceiro ponto, esse mais difícil, hein? Não dá pra ter tudo. E aí, fazer escolhas é perder, mas fazer escolhas também é se libertar. Nossa, imagina que loucura, eu ia ter que estar acordando cedo aqui pra conseguir chegar naquela festa cedo. Ou, nossa, se eu fosse pra lá ia me custar uma fortuna pra conseguir chegar e tal. Ou, nossa, se eu tô aqui nessa festa, quero ir pra outra, talvez tô com fome, queria tomar um banho, sabe? Então, acho que assim, a gente pode ir se libertando um pouquinho também dessa ética do excesso, de que tem que ter muito, de que tem que ser o máximo, o ápice. Assim, não é só de apoteose, né, que se faz um carnaval. Então tem um pouco, alguns momentos aí que dá pra gente tolerar, né, o que talvez é um pouquinho mais mundano e menos divino ou profano. Quarto ponto, só pra gente tentar dar uma ajudada. Na minha visão, e aí tô colocando aqui meu chapéu mais psicossocial, né, que olha um pouco nessa dança da sociologia com a psicanálise. O que é o carnaval? O carnaval é uma experiência mágica de sincronia, de corpos funcionando em um ritmo semelhante. Dançar é isso, né? A gente vai sentindo junto com o outro. E por alguns segundos a gente se sente parte do outro, ou parte desse grupo, que está aqui junto de alguma forma, né? Eu sou suspeito, acho isso uma das coisas mais lindas da existência. Né? A gente conseguir transcender a ideia de ego e a gente conseguir se ligar ao outro no que o outro tem de mais familiar e de mais infamiliar. O carnaval é essa experiência de sincronia exatamente porque a gente dança junto, a gente sente junto, a gente ri junto, né? E a gente vai tendo um pouco dessa experiência. Então, valorizar um pouco o grupo, né? Estar com grupos, né? De pessoas que a gente gosta, e pode ser a nossa família, pode ser aqueles amigos que até nem são os mais próximos, porque os mais próximos, nossa, eles não estavam afim de carnaval esse ano, viajaram e fiquei sozinho, sobrei. Mas agora eu vou ter essa oportunidade de conseguir sincronizar, fazendo uma piadinha, até sambar com outras pessoas. Tem uma coisa quando você estava falando sobre, até um pouco sobre depressão, né, mas um pouco também sobre por que o FOMO, internet, né, como é que essas coisas todas se conectam. E eu fico pensando bastante sobre o FOMO como uma espécie de sincronia temporal.
né, em que a gente vai se desconectando um pouco do tempo, sabe? Em que a gente vai tendo dificuldade de respeitar o nosso próprio tempo e a gente está querendo entrar no tempo da timeline, no tempo do outro. Só que no tempo de um outro que a gente nem sabe muito bem que outro é esse, porque a gente nem está lá, né? A gente nem está vivendo necessariamente isso. Então a gente vai se confundindo um pouco. E aí vai achatando, né? Vai virando tudo um grande tempo presente, ou um presente extremo, tudo agora. Eu tinha que estar vivendo tudo isso agora. E algo que, assim, tem sido a tônica de muitos casos, não só na minha clínica, mas de muitos colegas que eu escuto, né, nos seminários, nas intervisões, nas supervisões, que é essa dificuldade muito particular do nosso tempo, que a gente está vivendo, de encontrar ritmo, da gente alinhar o nosso ritmo, da gente entender o nosso próprio ritmo, escutar em que ritmo que eu estou vibrando, queria estar vibrando nesse tempo, queria estar vibrando nesse ritmo, ou qual é o ritmo do outro, a gente consegue se alinhar minimamente, mas não vai dar para a gente tocar no ritmo de todo mundo. Né? É raro isso que a gente está falando da sincronia acontecer, né? E tem muito a ver com um tempo presente, com uma experiência que ela se desenha ali, num lugar e num grupo específico, e não necessariamente nesse ritmo que está um pouco desritimado, né? Ou desincronizado, tentando sintonizar com outra coisa. Essa imagem que você trouxe é ótima, né? Então tô aqui nessa festa e tô com o telefone na mão querendo sentir outro ritmo. Bom, então vai pra lá, né? Assim, então se quer muito, vambora, vamos tentar, quem sabe seja uma grande roubada, quem sabe seja ótimo. Mas essa tentativa de viver dois ritmos ao mesmo tempo, putz, eu acho uma cilada. Acho que vai dificultando bastante a nossa vida. Nem sempre a gente consegue perceber. Às vezes é bom o amigo que faz aquela função de analista, sabe? Ou a namorada, o namorado, o peguete, o ficante, que fala assim, não, peraí, ó, vem nessa, vamos nessa. É carnaval, né? Se a gente não vai experimentar agora. Se você quer saber mais sobre carnaval, vai no site da Gama que a gente tem uma edição completa sobre essa grande festa. Para começar, a gente tem uma entrevista com o historiador e escritor Luiz Antônio Simas, que fala sobre os tensionamentos que envolvem o carnaval e diz que ele pode apontar para um Brasil possível, plural e diverso. A gente tem um monte de gente bacana falando sobre qual é a fantasia deles e delas em 2023. O humorista Gregório do Vivier, a cantora Tulipa Ruiz, a chefe Janaína Rueda e a psicanalista Maria Homem, entre muitos outros, responderam. Tem ainda uma reportagem que fala sobre a festa no Nordeste e que mostra como, das manifestações em blocos de rua, a forte presença da cultura nordestina nas avenidas, o carnaval revela a sua face política e de luta por justiça social na região. Isso tudo sem falar no nosso bloco de notas, com dicas e referências que a redação da Gama usou para montar essa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas, mas muitas entrevistas com gente interessante. Olha só quem já pintou por aqui. A atriz Maria Ribeiro, que falou sobre as amizades. O apresentador Pedro Andrade, que nos contou sobre suas ideias para viagens maravilhosas. E o psicanalista Christian Dunker, que refletiu aqui com a gente sobre a honestidade. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem!